Olá, seja bem-vindo ao estudo bíblico, nosso estudo bíblico de toda semana, onde estamos juntos compartilhando da palavra de Deus, onde estamos juntos aprendendo um pouco mais sobre a Bíblia e aprendendo sobre aquilo que nos direciona a nossa caminhada de fé. O estudo da Bíblia é essencial para o nosso crescimento, desenvolvimento da nossa fé, para entendermos melhor aquilo que Deus revela a nós em sua palavra. E nós estamos chegando na reta final de Colossenses, estamos no capítulo 4, e hoje faremos a análise dos últimos versículos dessa carta, que é extraordinária. Se você não acompanhou ainda os estudos de Colossenses, você pode voltar aqui no canal do Pastor Lipão, tem outros estudos que nós falamos sobre essa carta, você pode acompanhar, ver em detalhes, enfim. Colossenses é uma carta extraordinária e tem muitos ensinamentos. Nós estudamos ela inteirinha, fizemos estudos bíblicos em cada um dos versículos e você é meu convidado a assistir, se ainda não assistiu. Ou então, você pode assistir novamente também, fique à vontade. Além disso, quero pedir algo para você, coloca aqui embaixo seu nome, a cidade de onde você está falando. É importante que você participe também nessa aula, nesse momento em que estaremos juntos estudando a Bíblia. Seus comentários são importantíssimos. E para nós estudarmos a Bíblia hoje, eu chamei meu amigo Gustavo Kuipers. E aí, Gustavo, tudo bem? Tudo bem, pastor? Tudo bem, pessoal de casa? Muito bom estar aqui com você. Muito bom a gente poder estudar hoje e finalizar, o estudo de Colossenses. Muito legal que a gente conseguiu, nesses últimos 2 meses, essa 8ª semana, né? Isso Acho mesmo. que é isso. Nesses últimos 2 meses, estar estudando esse tema, conversando, foi um tema que nos enriqueceu muito, tenho certeza, como igreja, individualmente, como um corpo. E hoje esse assunto final, essa finalização, essa despedida de Paulo, quando eu estava estudando, foi um assunto que me marcou muito e eu creio que vai ser muito bom também para nós. Às vezes a gente olha para esses trechos e a gente pensa que o que ele tem a nos acrescentar? Só uma coisa meio protocolar, de se despedir e tal? Não, tem muito a nos acrescentar, principalmente, na minha opinião aqui, o nosso amor pela nossa igreja, pela igreja local, pelos nossos irmãos, pelas pessoas que vivem junto com a gente, em meio às nossas diferenças, Então tenho certeza que vai ser também um estudo bom demais, assim, de construirmos juntos. Sim, inclusive porque na carta de Paulo aos Colossenses, ele traz uma ênfase muito clara às pessoas que estão participando desse momento, do ministério, que estão servindo, que estão ao lado dele. Ele cita muitos cooperadores, ele traz uma saudação final, uma palavra final para esses irmãos, sendo muito próximo deles. Isso demonstra o quanto Paulo tinha um carinho por esses irmãos, mesmo que possivelmente não tivesse visitado ainda essa igreja. Então, você percebe esse zelo de Paulo com essa igreja, O que traz, inclusive, muitas lições preciosas sobre o ministério pastoral, sobre o serviço. No começo do estudo de Colossenses, inclusive, eu falei aqui algo bem importante sobre isso. Paulo é um grande mestre. Na carta de Paulo aos Colossenses, a gente aprende algumas coisas preciosas para o ministério pastoral. Uma delas é o trato, a oração, buscar a Deus e clamar ao Senhor pela igreja. Outra é o trato com as pessoas, o trato com Deus, digamos assim, e o trato com as pessoas, o relacionamento com Deus e o relacionamento com as pessoas. Ele é muito próximo da igreja, ele é muito íntimo, ele demonstra aproximação, conhecimento, Ele traz uma saudação pessoal, ele cita nome de pessoas, enfim. Paulo demonstra nessa conclusão da carta o amor pastoral, o zelo com as pessoas, e isso é algo muito especial realmente nessa carta que chama a nossa atenção, Uhum. Não, bom demais. E é legal porque a gente vai analisar hoje diversos nomes e adjetivos que essas pessoas recebem aqui também, funções, etc. E vai ser muito legal a gente perceber o quanto que o corpo de Cristo é formado por pessoas diferentes, por coisas muito boas que pessoas diferentes fazem, por coisas às vezes não tão boas também, como vão ter um ou outro caso ali. Mas é maravilhoso a gente perceber que em meio a esse corpo complexo, essa realidade complexa que é a Igreja de Cristo, é isso que Cristo instituiu para anunciar a sua palavra, para ser a sua testemunha neste mundo. E eu tenho certeza que é um texto que vai nos fazer amar ainda mais e reconhecer que sim, é uma estrutura complexa a vida de igreja, com pessoas diferentes, com ênfases diferentes, qualidades, características, defeitos, falhas,
mas que nesse todo somam e fazem o corpo de Cristo e fazem então aquilo que é chamado a cumprir a missão de anunciar o Evangelho, de ser testemunha de Jesus até os confins da terra. E diante disso, já quero colocar uma pergunta aqui como sendo uma pergunta base para a nossa reflexão de hoje. Essa pergunta é: em qual área posso cooperar? Em qual sentido que eu faço essa pergunta? Vamos lá, primeiro deixa eu escrever aqui, né? Senão eu escrevo e falo ao mesmo tempo e dá ruim, né? Troca uma outra letra aí. Quem assistiu os outros estudos bíblicos vai entender o que eu estou falando. Em qual área posso cooperar? A pergunta que muitas pessoas fazem é: para servir dentro da igreja, eu preciso ser um pastor ou não? Para servir dentro da igreja, eu preciso ser um líder de ministério? Somente essas pessoas servem dentro da igreja? Quem são os colaboradores, cooperadores, aqueles que auxiliam dentro da igreja? Em quais áreas eles podem atuar? Como que alguém pode demonstrar a parceria na igreja, no ministério com os seus irmãos? Por isso, a pergunta de hoje deve provocar em você uma reflexão. Quais são as áreas onde alguém pode se envolver no ministério? Com as quais alguém pode auxiliar, né? Em quais áreas? Nós vamos ler esse texto, estudar, e você vai poder então entender um pouquinho melhor isso. Colossenses capítulo 4, nós iremos ler a partir do versículo 7, que diz assim, Colossenses 4, 7. Tíquico, irmão amado e colaborador fiel que trabalha comigo na obra do Senhor, lhes dará um relatório completo de como tenho passado. Eu o envio a vocês, exatamente com o propósito de informá-los do que se passa conosco e de animá-los. Bom, gente, quando nós estamos aqui em Colossenses capítulo 4, apresentando esse irmão Tíquico, né? Quando há essa apresentação de Tíquico, algo que nós precisamos entender é que antes disso Paulo estava falando sobre a forma como nós devemos tratar uns aos outros com prudência, ou a forma como nós devemos nos relacionar com os nossos irmãos, tendo sabedoria com aqueles que são de fora. E esse tratar prudente ou uma ação sábia com os que são de fora, fez Paulo então colocar diante deles algo que é não somente uma palavra final, não somente uma despedida, mas é também uma apresentação dos próximos passos para a igreja. Ele está dizendo, gente, vai acontecer alguns movimentos a partir de agora, e esse primeiro movimento que eu quero dizer para vocês é que eu vou enviar para vocês uma pessoa chamada Tíquico. Tíquico, quem é? Vamos colocar aqui o nome das pessoas e vamos começar a elencar algumas características que Paulo aborda dessas pessoas. Vamos lá. A primeira delas é Tíquico. E quando você pensa nesse homem, né, nesse irmão, você tem algumas características que Paulo cita. Primeiro, irmão amado. Vamos colocar como? Olha lá, já começou falando. Amado. Também o apóstolo Paulo coloca como sendo um colaborador fiel. Eu gosto aqui da expressão ministro, que pode trazer uma fidelidade maior ao sentido do texto, né? Vamos colocar aqui lado a lado para ficar mais fácil. Ministro, mas não um ministro qualquer, um ministro fiel. O apóstolo Paulo diz que Tíquico trabalhava dessa forma na obra do Senhor. Além disso, ele diz, trabalha comigo, ou seja, ele é um cooperador, alguém que está lado a lado, um conservo, um servo ao lado, é alguém que está na mesma direção ou serviço. E Paulo diz ainda que o propósito dele é animar os seus irmãos. E aqui entra uma outra palavra que é encorajador. Essa palavra é bem importante na caminhada da fé.
E é importante nós termos essa ação. Bom, o apóstolo Paulo cita aqui 4 características, podemos dizer, de Tíquico, irmão amado. Ele é um ministro fiel, é um cooperador e é enviado para que vocês sejam animados, ou seja, ele é um encorajador. Quando Paulo traz essa realidade sobre Tíquico, está mostrando a importância de outras pessoas no serviço ministerial. Paulo é o único que serve? Não. Existem outras pessoas que contribuem com o serviço ministerial. Um pastor faz algo sozinho dentro de uma igreja? Não. Um líder de louvor faz sozinho dentro de uma igreja? Não. Um apacentador de GP faz sozinho num GP? Não. Tudo é realizado com pessoas distintas. Por isso que nós temos, por exemplo, dentro dos nossos GPs, pessoas que estão servindo paralelamente, que estão auxiliando o apacentador daquele GP. Nós temos ali o núcleo, que são pessoas que servem tanto para receber, para acolher, para dar suporte às pessoas, para organizar o local, para pensar na música, para pensar numa lembrancinha, numa forma de alcançar alcançar as pessoas que estão longe. Enfim, esse núcleo, ele serve, ele auxilia no ministério. E é isso que Paulo fala, a começar por Tíquico, como alguém que está auxiliando dessa forma. Quando ele diz que é um irmão amado, ele estabelece um vínculo, um relacionamento. Alguém amado é alguém que eu não somente carrego no coração, mas é alguém que eu sirvo, alguém que eu me dedico, é alguém que eu expresso amor e que também expressa amor por mim. O ministro fiel, gente, a fidelidade é uma das características essenciais para aquele que está servindo ao Senhor, aquele que está realizando a obra de Deus. E nós temos então em Tíquico esse exemplo de alguém que cumpre sua missão. A fidelidade é uma marca essencial daqueles que são ministros do Evangelho. Paulo diz que Tíquico trabalha com ele, e esse trabalhar ou cooperar é juntar forças. Não é o único, Paulo cita outros cooperadores, na verdade todos esses que são citados aqui vão ser enfatizados como sendo cooperadores aqui do apóstolo Paulo. Nós vamos demonstrar isso também depois. E é importante que se entenda o seguinte, olha, versículo 9 vai dizer que ele está sendo enviado com um propósito. É importante que aquele que serve como um cooperador entenda que ele realiza uma função dentro do reino. O apóstolo Paulo, como um apóstolo, um líder da igreja, ele tinha sim essa incumbência de liderar, direcionar os outros cooperadores. Isso tornava os outros inferiores? Não, é óbvio que não. Mas mostrava a função distinta, e essa função distinta existe, uma responsabilidade que Paulo tinha, e, por exemplo, Tíquico não tinha, que era de liderar os cooperadores. E como um bom líder, Paulo então o enviou para prestar relatórios, para compartilhar o que ele estava passando. E entendam, aqueles que se dispõem a servir precisam entender que em certos momentos vão receber orientações, tarefas e precisam ser fiéis em cumprir esse propósito que lhe foi transmitido. Paulo deixa claro que essa ação iria realizar algo no meio da igreja. Tanto tornar esses irmãos informados, quanto animá-los, encorajá-los, fortalecê-los, para que eles continuassem na caminhada. Ou seja, Paulo deixa claro que Tíquico iria realizar uma obra importante. Ah, mas quem escreveu a carta foi Paulo. Quem ganhou o grande reconhecimento foi Paulo. Sim, de fato. Às vezes, uma ou outra pessoa, elas acabam recebendo um reconhecimento maior diante da igreja. Mas a questão, gente, é que não existe aqui uma luta de egos, uma briga de vaidades, não.
Existe uma compreensão. Qual é a função de Tíquico? Qual é a função de Paulo? Isso está muito claro. Cada um cumprindo sua função. O propósito de animar e encorajar a igreja acontece. O problema é quando o Tíquico quer tomar o lugar do Paulo ou o Paulo quer tomar o lugar de Tíquico. Enfim, quando a pessoa não vive exatamente o propósito que deve viver em sua vida. Mas entenda, esse irmão amado precisava encorajar a igreja. A igreja precisa ser encorajada por seus líderes. Ela não pode ser levada ao engano e ao erro, mas deve ser encorajada. Acho legal de Tíquico como esse servo fiel na obra, de que ele passa justamente essa postura que às vezes no nosso português popular a gente chama de aquele servo, sabe, fiel, que é o pau para toda a obra, que ele está disposto a fazer tudo que é tipo de coisa e com a finalidade, né, de cumprir com o propósito de anunciar o evangelho, de edificar a igreja, de render glória ao Senhor, de entender a sua função dentro do corpo, como o pastor Rob bem disse, né? Olha, ele entendia quem era Paulo, ele entendia que Paulo era o apóstolo Paulo e que ele não era o apóstolo Tíquico, mas era um servo fiel ao apóstolo Paulo no cumprimento da sua missão. E é interessante a gente perceber que Tíquico não aparece só aqui nesse texto, mas em outros textos onde ele é mencionado. E o que dá a entender, né, disso que eu falei de ser pau para toda obra, é que realmente, por exemplo, tem um momento em que Tíquico ele é enviado para auxiliar Tito lá na pregação em Creta, né, na ministração lá. E ele está pronto para isso. Ele está, olha, Paulo, já que você está me mandando para fazer isso, eu estou pronto, preparado e vou fazer isso. Ah, não, agora eu preciso que você vá e leve uma carta para tal igreja. Não, Paulo, estou aqui, estou pronto, eu vou fazer isso. Agora eu preciso que você vá para outra cidade, leve um relatório e faça esse relatório. Pode contar comigo, eu estou aqui, eu estou cooperando com a obra, sendo fiel a isso e não preocupado se eu vou estar em evidência ou não, se eu vou estar nos bastidores ou não, mas preocupado em cumprir a minha função dentro do corpo de Cristo para edificar o todo como igreja e não para edificar a mim mesmo simplesmente ou me colocar em evidência de alguma maneira. Né? Atos 20, né, foi enviado a Jerusalém para acompanhar Paulo levando a oferta, enfim, é um outro exemplo. Também em Éfeso, possivelmente para dar suporte a Timóteo, enfim. São algumas situações que você vê o grande Tíquico sendo enviado e cumprindo essa função, né? Muito bom lembrarmos disso como o Novo Testamento revela. Até eu acho interessante estudar as pessoas do Novo Testamento. Tem um livro que é Quem é Quem na Bíblia, tá? Esse livro é muito antigo, mas se eu não me engano ele foi reeditado. Mas é maravilhoso esse livro. Por quê? Você pega nome por nome que está na Bíblia, tem uma descrição sobre essa pessoa. Obviamente, alguns que aparecem muito na Bíblia não vai ter uma descrição plena e completa. Mas, por exemplo, Tíquico vai estar lá com essas informações, os versículos que ele aparece, ou as citações dele dentro da Bíblia. Lucas, médico, que depois eu vou falar aqui também, achei bem interessante a análise da vida dele. Enfim, fica aqui uma dica de um livro para você, Quem é Quem na Bíblia, um livro muito bom para conhecer um pouquinho melhor aqueles que são citados na Bíblia. Vamos lá, gente. Versículo 9. Envio também Onésimo. Onésimo chegou aqui, gente. Quem leu a carta de Filemão vai lembrar dele. Irmão fiel e amado, que é um de vocês. Ele e Tíquico lhes contarão tudo o que tem acontecido aqui. Veja só, gente. Onésimo não ia ser um fofoqueiro, tá bom? Ele ia ser um relator, né? Ele e Tíquico iriam contar o que estava acontecendo com o apóstolo Paulo. Mas é importante, quando a gente fala de Onésimo, conhecer rapidamente a história dele. Onésimo era um escravo fujão. A carta de Paulo a Filemão era de Colossos, ou Colossos, né? Depende da forma como alguém pronuncia aí. Mas nessa cidade existia, de uma forma muito comum naquele contexto, a ação de senhores e escravos, patrões ou pessoas que tinham escravos sob o seu governo, sob sua liderança. E Onésimo era um desses escravos que estava na casa de Filemão.
Onésimo, em determinado momento, fugiu. Possivelmente se encontrou com o apóstolo Paulo em uma de suas prisões e então ele conheceu a Cristo e foi transformado pelo poder do Evangelho. Diante disso, o apóstolo Paulo escreveu uma carta a Filemão para que recebesse Onésimo como um irmão amado. Afinal de contas, ele tinha se tornado útil, aquele que era inútil se tornou útil. Aquele que antes dava problema, agora era uma resolução de problemas, e Paulo então demonstra que ele deveria ser recebido. Aquele homem foi transformado pelo poder do Evangelho. E agora, quando Paulo escreve a carta aos Colossenses, ele cita Onésimo, mas não somente cita, ele demonstra algo muito especial sobre Onésimo. Paulo diz, é um irmão fiel. Olha só que interessante, gente. Aquele que antes era um escravo fujão, que roubou possivelmente Filemão, que causou prejuízo a Filemão, agora é reconhecido como alguém fiel. Alguém em quem podemos encontrar uma ação correta ou justa. Além de fiel, ele é reconhecido como amado, porque o apóstolo Paulo ele é muito próximo, desses seus discípulos, ele demonstra seus sentimentos, o seu carinho, o seu cuidado. Depois disso, Paulo também diz que ele é um de vocês. Quando diz que ele é um de vocês, está dizendo, gente, conterrâneo de vocês está chegando aí. Alguém que conhece a cidade de vocês, alguém que não é diferente de vocês. Vou colocar como conterrâneo, mas isso tem um significado para além de estar ou ter nascido ou ter morado na mesma cidade. É uma ideia do seguinte, olha gente, não é alguém de fora, distante, que não tem qualquer conhecimento de vocês, mas é alguém do meio de vocês que está voltando para levar essas informações, que está voltando para ser um informante. Vamos colocar aqui a palavra informante. Não entenda como informante no sentido negativo, tá bom? Alguém que está trazendo notícias. Aí, informante. Vai dar para entender, né, pessoal? Mas quando você vê Onésimo nessa função, você diz, uau, alguém pode ser transformado pelo poder do Evangelho. Alguém que viveu ou teve um passado terrível, um passado de muita atitude equivocada, que causou prejuízo, que fez mal, ele pode ser transformado. Inclusive, quando Paulo lembra, ele é conterrâneo de vocês. Vocês lembram do passado do Onésimo, vocês lembram quem ele foi, vocês lembram quais eram as atitudes dele. Agora, gente, olhem para o novo Onésimo e como ele foi transformado pelo poder do Evangelho. Percebam que o meu cooperador amado, Onésimo, não é alguém que olha para o seu retrovisor e enxerga um passado sem qualquer problema. Não, ele tem problemas e erros no seu passado, mas ele é alguém transformado pelo poder do Evangelho e ele vive algo diferente hoje. Isso, inclusive, pode se tornar realidade na sua vida. Se você olha para o seu passado e percebe muitos erros, saiba que Deus é poderoso para restaurar e transformar a vida das pessoas. E, por exemplo, é um exercício de fé, na verdade, o personagem Onésimo que aparecer, tanto um convite ao exercício de fé da comunidade, da igreja de Colossos, quanto do próprio apóstolo Paulo. O próprio apóstolo Paulo, quando ele conheceu Onésimo, ele conhece Onésimo como um escravo fugitivo, como alguém que é infiel, como alguém que roubou o seu senhor, como alguém que não é confiável. Ou seja, o apóstolo Paulo, ao acolher, pregar, ele demonstra que dentro do reino de Deus, a partir da ótica de Jesus,
Nós não precisamos, na verdade, não devemos descartar pessoas por conta do seu passado, porque Cristo tem poder para restaurar pessoas. Não é agora eu ter fé nas pessoas de uma maneira humanista, mas eu tenho fé naquilo que Cristo pode fazer na história das pessoas. Eu tenho fé e confiança no poder de Deus em restaurar histórias. Tanto que aqui Paulo está confiando a uma pessoa que historicamente não era confiável, a missão, o chamado de ir até a cidade, dar testemunho, estar junto no envio dessa carta, ser acolhido por eles lá. Pensa, se o apóstolo Paulo não confiasse no poder do Evangelho, no poder de Cristo, será que ele colocaria a mão no fogo por essa pessoa que antes não era confiável, que agora chegaria na cidade, Paulo falando, olha, o recebam bem, eu dou o testemunho dele, recebam bem a ele. Por que Paulo fez isso? Não porque ele acredita de maneira humanista na própria pessoa, mas porque ele crê no poder de Cristo em transformar pessoas, e isso dá aqui um testemunho maravilhoso dessa confiança que nós temos realmente no poder transformador do Evangelho, que é um convite que dá testemunho da própria vida de Paulo, mas que é um convite de Paulo também agora a um exercício dessa igreja. Porque muitas vezes a igreja, no caso ali Colossos, justamente por conhecer, por saber do histórico e tudo mais, pode às vezes, ao bater o olhar, ao ver Onésimo, se esquecer do Evangelho, se esquecer de Jesus, se esquecer de restauração, se esquecer de tudo e só aflorar no seu coração os seus preconceitos ou os seus conceitos daquilo que já viveram e experimentaram com essa pessoa. Mas agora Paulo diz, não, olhem para Cristo, para o poder de Cristo e para essa pessoa que eu dou testemunho de que foi transformada por Jesus, né? Maravilha. Vamos seguir, gente. Versículo 10 agora. Aristarco, que é prisioneiro comigo, lhes envia saudações. Gente, Paulo está citando agora um companheiro de prisão, alguém que estava na prisão ao seu lado. E quando você vê essa citação, né? Vamos colocar aqui, ó, companheiro de prisão. Quando você vê essa citação como sendo um companheiro da prisão, você pensa, mas é alguém que chegou lá de qualquer jeito. Não. A Bíblia fala sobre Aristarco em outros momentos. Por exemplo, ele era de Tessalônica, tinha sido um companheiro de Paulo na terceira viagem missionária. Também no capítulo 20 de Atos é citado que ele foi preso juntamente com Gaio. Também é citado que ele esteve com Paulo na Grécia. Também é citado que ele viajou com Paulo para Roma em Atos capítulo 27. Ou seja, ele acompanhava Paulo. Por que ele estava preso? Porque ele estava pregando o evangelho junto com o apóstolo Paulo. Ele era alguém que caminhava junto e por isso ele enfrentou também essa prisão. E Paulo, mais uma vez, cita um dos seus companheiros que está saudando a igreja, deixando claro o seguinte, olha, nós nos importamos com vocês e nós entramos em contato com vocês demonstrando o nosso carinho. Versículo 10 ainda, e assim também Marcos, primo de Barnabé. Conforme vocês foram instruídos, se Marcos passar por aí, recebam-no bem. Aqui nós temos então uma outra pessoa que é João Marcos. Vamos colocar já assim para ficar bem claro. Quem é esse Marcos, né? É o João Marcos. E João Marcos é uma pessoa citada pelo apóstolo Paulo e mais uma vez é uma história muito curiosa. E dessa vez não é com o Filemão lá longe, é com o próprio apóstolo Paulo. Na primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé saíram em direção à pregação do evangelho, enfim, por diversos lugares da Ásia Menor, e encontraram o jovem Marcos, que é primo de Barnabé. E quando encontraram esse Marcos, levaram ele junto nessa viagem missionária. Mas diante da primeira oposição, João Marcos saiu correndo, fugiu. Ele não permaneceu na viagem missionária, foi um desertor. Diante disso, quando Paulo retornou da primeira viagem missionária e começou a se organizar para a segunda viagem missionária, ele decidiu algo muito importante. Eu vou
mas João Marcos não vem novamente, não participa de novo. Chega, não quero mais saber de João Marcos. Barnabé, então, insistiu com Paulo, até que eles brigaram. E Barnabé levou João Marcos, enquanto o apóstolo Paulo foi com Silas para a segunda viagem missionária. Isso aconteceu por volta do ano 45 depois de Cristo, no momento inicial da conversão do apóstolo Paulo e, enfim, da sua primeira viagem missionária. Porém, quando o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta aos Colossenses, nós já estamos num período posterior, onde, depois de muitos anos de vida e caminhada com Barnabé, João Marcos foi restaurado, se tornou um cooperador importantíssimo dentro da igreja, a ponto de ter escrito o Evangelho segundo Marcos, a ponto de ter sido considerado útil pelo apóstolo Paulo. Lá em 2 Timóteo, capítulo 4, o apóstolo Paulo fala sobre ele, diz que ele é alguém muito útil, que era para levá-lo junto, ou seja, alguém que teria valor. E você percebe então o poder restaurador, inclusive para aqueles que em algum momento demonstram a sua imaturidade. João Marcos demonstrou imaturidade quando desertou da viagem missionária. Porém, ele foi restaurado e se tornou um homem muito útil. E aqui Paulo, então, recomenda João Marcos de uma forma muito clara, muito veemente. Ele cita de várias formas a sua recomendação de João Marcos. Por exemplo, quando ele diz que é primo de Barnabé, todo mundo sabia que Barnabé era uma referência dentro da igreja primitiva. Quando diz, olha, ele está associado a Barnabé, lembrem desse cara, é alguém digno de ser reconhecido, alguém que é digno de ser recebido também. Paulo deixa claro, olha, recebam ele bem, gente. Por favor, não vão deixar ele passar fome, não vão deixar ele sem casa. Alguém que é digno de ser recebido. Paulo está deixando claro que era alguém especial. E ainda Paulo demonstra que ele deveria ser ouvido, não era uma recepção sem qualquer valor, olha, fique aí no quintal. Não, Paulo deu as referências desse irmão para demonstrar o seguinte: pessoas restauradas devem viver algo novo, podem ser bem tratadas, porque de fato o Senhor tem esse poder de dar uma segunda oportunidade. Há uma segunda chance dentro da caminhada de ministério, dentro da caminhada com Deus, e é importante que você entenda isso. Para todos que se arrependem e se dispõem a viver algo novo, a restauração é possível. Eu acho que esses últimos dois personagens, né, tanto aqui o Aristarco quanto o Marcos, eles mostram que a vida de igreja, ela é uma vida com pessoas reais, do mundo real. Porque às vezes a gente olha para Atos, a gente olha para a igreja primitiva, a gente pensa numa igreja meio conto de fadas, assim, uma igreja que aqui Paulo vai citando sem problemas. E que Paulo vai citando alguns nomes, e esses nomes, assim, são simplesmente uma geração aqui de um comentário aleatório que Paulo está fazendo e não tem uma história, um vínculo por trás. Ou às vezes a gente lê as cartas, né? Parece que é tudo um bloco, né? Parece que é tudo uma mesma coisa, parece que tudo aconteceu no mesmo mês que foi escrito e publicado o livro. E a gente não percebe as distâncias históricas entre as situações, os casos, e a vida se desenvolvendo de maneira normal em meio a isso, né? Então, por exemplo, se pega Aristarco, situações onde Aristarco estava junto com Paulo e deu uma treta muito grande, por exemplo, quando eles estavam lá em Éfeso, né? E deu um problema em Éfeso, porque Paulo estava criticando lá as pessoas que estavam vendendo lá as coisas para a deusa Diana e tudo mais, e ali o pessoal começa a perseguir, porque o Paulo está atrapalhando aqui o comércio e tal, e xingar e tacar pedra e coisa arada. Aristarco estava junto, estava lá de Paulo, e agora anos e anos e anos depois ele está sendo enviado para fazer uma outra tarefa, ou seja, vivendo a vida real, sabe, as coisas boas, as coisas ruins do ministério junto com o apóstolo Paulo. Marcos
desse texto aqui para quando Marcos desertou ali da missão, abandonou e daí Paulo brigou com Barnabé, brigou junto com Marcos e tal. Disso passou uns 12 anos. Em 12 anos provavelmente aconteceu muita coisa, muita história, muita coisa que a gente não tem nem acesso, nem relato. Quantas conversas talvez eles não puderam ter de ainda um pouco de estranheza, talvez uma outra conversa de reconciliação, de perdão, de estar junto, de orarem junto. Ou seja, a vida real acontecendo, não é um faz de conta, não é uma fábula aqui sendo contada, mas é a vida real da história da igreja acontecendo e Deus usando por meio de anos e anos, situações de falhas, mas também de acertos, para conduzir essa história por meio do seu povo. Né? Maravilha, é isso mesmo. Vamos lá, gente, versículo 11. Jesus, chamado justo, também manda lembranças. Pessoal, aqui é interessante, né? Jesus justo. Esse era um nome bastante comum naquela época e alguém que está também mandando saudações. E ele termina então o versículo 11 dizendo: esses são os únicos irmãos judeus entre meus colaboradores. Eles trabalham comigo para o reino de Deus e têm sido um grande conforto para mim. Paulo faz questão aqui de citar que são os únicos judeus que estão servindo com ele. Está citando possivelmente, né, Jesus, o justo, Marcos e Aristarco, trazendo essa ênfase sobre a ascendência deles, que eles tinham essa realidade que eram judeus. E está fazendo inclusive essa menção porque o apóstolo Paulo tinha uma missão aos gentios. Mas nessa missão aos gentios, ele também contava com alguns que eram judeus antes, assim como ele também era. Ou seja, Paulo está deixando claro aqui para esses irmãos, não importa a ascendência deles, se eles tinham um passado religioso como judeu, ou como um samaritano seguia esse ou aquele Deus, enfim. O que importa é que agora eles são cooperadores. Agora eles colaboram comigo e eles são um conforto para mim. Eu gosto dessa expressão. Cooperadores são um conforto. Gente, o que é um conforto? É um tipo de sofá que vem para você no meio de um tempo de cansaço, vamos colocar assim. Quando você trabalha muito, se esforça e de repente então você vai, deita no sofá. Você teve um conforto, você teve uma ajuda naquele momento que você estava desgastado. Ou seja, esse conforto é alguém que lhe auxilia nessa caminhada. Cooperadores são um instrumento de Deus para promover conforto para seus irmãos, para aqueles que estão realizando a obra de Deus. E aqui fica muito evidente isso, que Paulo ele enxerga esses cooperadores como pessoas que lhe dão um suporte importantíssimo. Paulo foi quem foi, porque ele teve o auxílio da graça de Deus em primeiro lugar, mas também porque ele teve cooperadores, irmãos que estiveram ao seu lado. Vamos dizer aqui usar aqui um exemplo. O estudo bíblico ele acontece, inclusive o pessoal coloca ali embaixo, né? Com o pastor Rob, ok? O pastor Rob conduz o estudo bíblico, beleza? Mas gente, o estudo bíblico acontece com o Gustavo. Sem o Gustavo, ele não seria tudo o que é. Sem o Gustavo, ele não teria muitos comentários. Ou seja, nós somos cooperadores nessa obra. Amém, Gustavo? Amém, amém. Ilustrando aqui, né? Trazendo para os nossos... Claro. Cara, assim, pode estar lá no YouTube lá o nome do pastor Rob, mas, cara, na verdade, quem realiza toda essa obra não é só um ou só outro. São os dois. É um trabalho que é feito por cooperadores, que tem o mesmo rei, que tem o mesmo propósito. E nunca nós perdemos isso de vista. Nunca. Por quê? Porque não é uma celebração do servo X ou Y. Não. É uma celebração do corpo de Cristo. O serviço que nós realizamos é uma celebração do corpo de Cristo para a glória de Cristo. Por isso, você vai ter alguns irmãos que vão estar servindo aparecendo, outros não, mas no final das contas,
a glória é do Senhor. Inclusive, você está vendo somente quem está na frente das câmeras, mas atrás das câmeras existem muitos outros colaboradores que estão participando. Hoje, por exemplo, está aqui o Will participando, está aqui também o Tischer, famoso Tichão da Massa, né? O Joilson acabou de passar aqui, o Marquinhos também. Enfim, são irmãos que cooperam para isso acontecer. E é importante que a igreja entenda isso. São muitas mãos, braços, pernas, cérebros, né, que trabalham para a igreja acontecer e fazer o que faz. Sim, e eu acho que isso está por trás do princípio até que o apóstolo Paulo menciona essa menção aos colaboradores judeus, né? Porque se você for parar para pensar na história, na própria história do povo de Deus, olhando até para o Antigo Testamento, por muito tempo, e a gente vê isso inclusive nos dias de Jesus, a gente vê isso inclusive em situações onde os profetas denunciam a xenofobia, às vezes, do povo de Israel, falando assim, olha, nós fomos chamados, né, como povo de Deus, para sermos bênção às nações, mas por vezes o povo se fechou em si mesmo naquele orgulho de, olha, nós somos o povo escolhido de Deus, a exclusividade do Senhor. E diante dessa realidade, aqui é muito legal o apóstolo Paulo mencionar que tem pessoas que, mesmo vindo de uma linhagem judaica, estão aqui à disposição agora do propósito de Deus. Não estão olhando para si mesmo ou para aquilo que elas são por conta do seu nascimento e achando que isso é um motivo de se orgulhar e de se afastar do propósito de Deus. Mas se Deus nos chamou agora, como é o caso do apóstolo Paulo do seu ministério, para pregar o evangelho aos gentios, é maravilhoso ter agora outros irmãos que não são gentios, ou seja, que não são não judeus, mas que são também judeus, mas que se dispõem a não só mais agora olhar para o seu próprio umbigo ou para o seu próprio gueto, mas a olhar para fora, olhar para outras pessoas e pregar o evangelho a outros, né? E isso é um trabalho, um papel de cooperador, né? Isso é um papel de pessoas que entendem que, olha, pode ser que hoje a gente vai fazer algo para que esse apareça, hoje a gente vai fazer algo para que aquele fale, hoje a gente vai montar uma estrutura para que tal igreja esteja em evidência. Existe no povo de Deus, na história da igreja, também a necessidade de que algumas coisas estejam em evidência. Sim. Mas é maravilhoso perceber como o corpo de Cristo, cada peça junta, funcionando com essa finalidade, com esse propósito, né? Porque se não for assim, as coisas também não acontecem, né? Esse texto aqui, por mais que ele tenha muitas características, ele não é um texto de dons, né? Não é um texto de descrição Sim. de dons espirituais, algo do tipo. Mas, inclusive, ele faz um bom paralelo com isso. No corpo de Cristo, nós não temos todos os dons, nós não temos todas as qualidades, nós não somos autossuficientes para que, olha, beleza, pode todo mundo me abandonar, pode todo mundo me largar, pode não ter mais ninguém do meu lado, porque eu dou conta de levar a obra de Cristo sozinho adiante. Né? Deus não nos chamou para ser sozinhos. E óbvio que ainda que nossa fidelidade pudesse ser provada caso estivéssemos sozinhos e abandonados, como é em alguns casos, tudo bem. Mas Ele não nos chamou para viver dessa forma, nos chamou para, como corpo de Cristo, em unidade, com mais pessoas, promover isso, né? Maravilha. Tem mais gente falando de quem Paulo está falando aqui, né? Vamos lá. Vamos lá. Versículo 12. Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, lhes envia saudações. Agora Paulo vai falar do Epáfras, companheiro deles lá, conterrâneo deles, inclusive. Ele sempre ora por vocês com fervor, pedindo que sejam maduros e plenamente confiantes e que praticam toda a vontade de Deus. Gente, que legal, né? Epáfras, um conterrâneo dos irmãos colossenses. Paulo está falando sobre ele e citando que ele vamos colocar primeiramente aqui o conterrâneo, né, que é bem importante, mais um irmão que era bastante conhecido, conterrâneo, servo de Cristo. Por que servo, né? Aquele doulos, aquele que tem um compromisso com o seu Senhor, é aquele que está marcado e dedicado até o final da sua vida com o seu Senhor. Paulo cita esse irmão querido Epáfras, que colaborou, trabalhou, enfim, participou diretamente na plantação dessa igreja, até mesmo no desenvolvimento dela, de outras igrejas que são Laodiceia e Herápolis. Possivelmente isso aconteceu através de Epáfras.
Mas Paulo começa deixando claro o seguinte, gente, é porque ele é servo de Cristo, tá? Ele tem uma relação com Cristo que o coloca numa posição de trabalhador do Senhor, de cumprir as ordens do seu Senhor. E porque ele é servo de Cristo, ele ora com fervor. Aí nós vamos ter uma característica bem importante, que é de intercessor. Vamos lá, vamos fazer isso, né? Facilita. Intercessor, o que é alguém que ora com fervor? É alguém que ora com muito anseio da parte de Deus que aquilo aconteça. Alguém que ora com muito desejo por aquilo, mas mais que isso, gente, mais que isso, é alguém que ora com perseverança. Algumas pessoas ligam fervor somente à altura da voz, não é isso, tá, gente? É uma entrega naquela oração, mas não é uma entrega momentânea. A ideia da palavra fervor que aparece no texto original é uma oração constante. Lembram de Lucas capítulo 18? Aquela pessoa que vai e que insiste com o juiz iníquo e que pede insistentemente. Então, esse irmão Epáfras é alguém que ora insistentemente para que o Senhor realize algo no meio da sua igreja. Qual era o pedido de Aristarco, aliás, de Epáfras? Que eles sejam maduros e plenamente confiantes, que praticam toda a vontade de Deus. Maturidade. Lembra que nós falamos que um dos propósitos dessa carta é falar sobre a maturidade, que esses irmãos estavam vivendo a maturidade? Olha aqui, ó. Uma das pessoas que trabalhava muito pela maturidade da igreja, Epáfras. Como? Orando. Você quer ver o seu GP maduro? Você quer ver a igreja madura? Ore para isso acontecer. Ore com permanência, com insistência. Seja perseverante nessa oração. E para que também eles conheçam qual é a vontade de Deus, para que eles pratiquem essa vontade de Deus, ore com insistência nesse sentido. E ainda versículo 13, ele diz o seguinte: posso lhes assegurar que ele tem se esforçado grandemente por vocês e pelos que estão em Laodiceia e em Hierápolis. Esforço. Nós já falamos sobre essa palavra aqui em Colossenses, né? Paulo diz que Epáfras se esforça muito pelos irmãos. Se esforçava em oração? Sim, isso fica claro no contexto. Se esforçava de outras formas, nós não temos clareza como isso acontecia, mas o que nós temos certeza é que Paulo diz: esse cara se esforça para que a igreja avance. É um cooperador que trabalha, que se esforça, que se desgasta. E esse esforçar é algo que está relacionado a trabalhar com tanta força até perder todo o seu vigor, ou seja, trabalhar até a última força que a pessoa tem, se desgastar. Você já fez isso? Por exemplo, tem dias que nós saímos para realizar diversas atividades pastorais aqui na igreja, enfim, diversas, e chega no final do dia, você chega em casa, toma banho, come alguma coisa e capota. Ou então, como disse o pastor Lipão para mim no sábado, né? Entre comer e dormir, eu prefiro dormir. Vou para casa só dormir. Comer eu como amanhã. De tão cansado que estava, cansado fisicamente, de esforço, dedicação, enfim. É um trabalho extremamente esforçado, ou que vai até o fim das nossas forças. É assim que nós realizamos, inclusive, a obra de Deus. E, de fato, meus irmãos, isso é algo digno de ser reconhecido em Epáfras. A palavra grega, inclusive, para o esforço aqui, né? Inclusive em oração, é a palavra que dá origem, na língua portuguesa, ao termo agonizar, né? A agonia. E o agonizar aqui não como algo negativo, mas muito positivo no sentido de se esforçar, né? Ou seja, me esforçar a ponto de me dispor
a dor, de me dispor à agonia por aquilo que eu estou me dedicando, sabe? Pelas minhas forças realmente se esvaírem em meio ao tanto de esforço que eu tenho por aquela obra, por aquela situação. E o esforço dele estava em torná-los maduros, os torná-los plenamente capacitados, os desenvolver no pleno conhecimento do Senhor. E a gente percebe que isso também aqui é algo muito bom do apóstolo Paulo fazer nesse contexto. Por quê? Se a gente pega o contexto geral da carta aos Colossenses, né, a gente já tem estudado algumas semanas, a gente percebe que lá em Colossos haviam falsos mestres ameaçando de alguma forma ou outra a igreja com falsos ensinos. E é maravilhoso aqui, da própria pena do apóstolo Paulo, ele escreveu uma carta atestando à igreja: olha, o pastor de vocês, essa pessoa que está à frente de vocês, liderando vocês, cuidando de vocês, orando por vocês, valorizem ele também, orem por ele está se dedicando e trabalhando muito por vocês. Então é até também um atestado do apóstolo Paulo que impulsiona aqui o ministério pastoral dele, né, de Epáfras, o que também nos convida pelas nossas lideranças, por aqueles que também nos servem no ministério, que a gente também faça isso de maneira a os encorajar em meio a essa obra de doação, de esforço, em meio a ameaças que às vezes aparecem frente ao ministério, né? É isso aí. Bom, depois disso, versículo 14, Lucas, o médico amado, lhes envia saudações, assim como Demas. É Demas ou é Demos? Depois a gente fala do Demas, tadinho. Depende de qual livro, né? Lucas, vamos falar do Lucas primeiro, gente. Misericórdia, o Demas, misericórdia. Mas, gente, calma, a gente já vai chegar no Demas. Primeiro, Lucas. Lucas é conhecido como um médico aqui. E sabe o que é interessante? Você deve lembrar que existe um evangelho segundo Lucas. Você deve lembrar que existe também um livro que Lucas escreveu, mas que descreve a história da igreja, que é Atos. Então, Lucas foi alguém muito importante na história da igreja em narrar. Mas ele mesmo sendo citado em outros livros, aparece somente em 3 citações específicas. E essas 3 citações são feitas por Paulo, sendo que numa delas, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, o apóstolo Paulo disse: só Lucas permanece comigo. Todo mundo saiu, vazou, abandonou. O pessoal não está mais aqui. Mas Lucas é um companheiro fiel. Lucas é alguém que está ao meu lado. Alguns comentaristas acreditam que, por ser médico, Lucas acompanhou o apóstolo Paulo para lhe dar um suporte com suas dores, suas feridas. Em vários momentos, o apóstolo Paulo ele foi ferido, em vários momentos o apóstolo Paulo ele foi machucado, não só com palavras, mas com açoites, com atos danosos ao seu corpo. E eu pergunto para você, qual é o valor de ter um médico ao lado, enfrentando problemas de saúde, enfrentando problemas físicos, até mesmo sendo surrado, machucado, enfim, de diversas formas sendo ferido. Médico é alguém muito importante nessa caminhada. E Paulo cita então Lucas como um médico amado, não só um médico que cura o corpo, mas um médico que ama, que é amado, que está ao lado, que é parceiro e companheiro, para demonstrar a importância dessa companhia de alguém que tem um dom, uma capacidade, um talento, vamos colocar aqui como um talento, né? Que está relacionado ao desenvolvimento de uma profissão, mas que nessa profissão ele auxilia um servo de Deus que está realizando uma obra. Por exemplo, um fonoaudiólogo que ajuda um pastor com questões vocais, né, suas cordas vocais, enfim. Esse fonoaudiólogo, ele é um cooperador dessa obra. Por quê? Porque esse pastor aprender a falar, conseguir falar, desenvolver a fala, cuidar melhor da fala, enfim, da voz, é algo essencial para que ele continue pregando o evangelho, muito importante. De alguma forma, esse trabalho está sendo útil e importantíssimo. Lucas, o médico amado, ajudava o apóstolo Paulo e era um companheiro presente nas horas difíceis. Estar presente é exatamente o oposto daquilo que o tal do Demas fazia, né? Vou colocar aqui
o Lucas como alguém presente? Pronto. E vocês vão entender o que nós vamos falar depois do Demas. Nesse caso aqui, quando Paulo escreveu a carta aos Colossenses, Demas ele é citado como alguém que está enviando saudações e que estava ao lado do apóstolo Paulo. Porém, lá em 2 Timóteo 4, versículo 9, Paulo diz o seguinte: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Ou seja, depois que esteve ao lado de Lucas e que esteve presente enviando saudações, Demas ele se tornou um desertor, alguém que abandonou o apóstolo Paulo. E por mais triste que isso seja, meus irmãos, essa é uma realidade que faz parte da vida ministerial. Irmãos que por um tempo caminham do lado, mas que depois decidem abandonar os seus companheiros de ministério. Não sabemos exatamente por que Demas abandonou Paulo e foi para Tessalônica, mas nós sabemos que isso ele realizou e que deixou Paulo solitário na situação onde ele estava. Só Lucas ficou ao lado dele e Demas acabou então se afastando. Isso serve, inclusive, para a nossa reflexão, né? Aquele que julga estar em pé, cuide para que não caia, né? Aquele que hoje está presente, firme, que avalie e guarde o seu coração, porque, de fato, essa possível queda, distanciamento, pode acontecer, por isso é necessário guardar o coração. E o personagem Demas, né? Ele serve para nos chamar a atenção e o alerta a duas situações que podem acontecer na vida da igreja, né? Pode acontecer que existam Demas que, como um desertor, deserte de um movimento, deserte de uma denominação, ou abandone aqueles irmãos aos quais ele caminhava e siga rumo àquilo que ele acha que ele deve fazer, ou algo do tipo. Mas, o que também esse texto reforça, né? Como Paulo diz ali, no caso, 2 Timóteo diz, né? Ele por amar este século. Possivelmente também Demas não só abandonou Paulo, mas abandonou a própria fé, né? Abandonou, apostatou talvez da fé, né? E isso daí nos chama a atenção para um outro grupo de pessoas também, que não só abandonam e desertam a igreja enquanto, nossa, estamos juntos, conta comigo, vamos junto até o fim, e aí vão para outro lugar, caminham de outra forma. Mas aqui ele pode estar falando também de pessoas que às vezes fazem parte ou não da igreja real ou da igreja falsa, né? Porque dentro da igreja que nós caminhamos neste mundo, dessa igreja humana, nós temos pessoas que são verdadeiramente cristãs e pessoas que não são. E não cabe a nós, ao apóstolo Paulo, ao pastor Rob, descobrir quem são essas pessoas, senão o próprio Cristo conhecendo o coração de cada um, né? E pode ser que nesse caso aqui também Demas represente essas pessoas que por muito tempo aparentemente eram cristãs, aparentemente estavam junto na obra de Deus, mas que, vez ou outra, se demonstram e dão testemunho de que, na verdade, não faziam parte da igreja verdadeira de Jesus, né? É isso aí, versículo 15 diz: mandem minhas saudações a nossos irmãos em Laodiceia, uma cidade próxima a Colossos, nós já falamos sobre isso, e também a Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Aqui Paulo cita uma pessoa que a maioria dos comentaristas acredita que é uma mulher. Essa mulher pode ter sido uma viúva que recebia na sua casa uma igreja, não sabemos exatamente porque só ela é citada, se ela era cristã e o marido não. Só sabemos que tinha uma igreja na casa de Ninfa. Pronto, Ninfa tinha uma igreja na sua casa. E quando nós falamos da igreja no primeiro século, inclusive isso é um detalhe interessante, né? A igreja no primeiro século não se reunia em templos como nós temos nos nossos dias. Isso começou a acontecer por volta do 3º século somente, essa criação de locais ou espaços específicos para serem reconhecidos como igrejas cristãs, especialmente depois que houve uma abertura do Império Romano ao cristianismo. Enfim, com Ninfa estava uma igreja reunida e em sua casa existiam cristãos fiéis sendo abençoados, edificados. E Paulo manda uma saudação especial para essa pessoa que se dispôs a ser a anfitriã
de uma igreja. Se ela era só anfitriã, se ela era líder, se ela era algo a mais do que isso, nós não temos esse detalhe específico no texto. Só sabemos que ela era uma anfitriã, vamos colocar assim, da igreja em sua casa. E aqui nós, então, entramos nessa compreensão da importância de pessoas que recebam os irmãos. Você que é anfitrião no GP, meu querido, você é digno de ser também reconhecido por isso, como Paulo fez com Ninfa, porque abrir a casa para a igreja se reunir, para que os irmãos estejam servindo, para que os irmãos estejam chegando aí. Ou então você que é anfitrião de um núcleo da Ondadura, né? Falando aqui especificamente da Ondadura Online, né? Exatamente. Nossos núcleos em diversas cidades do Brasil e do mundo. Se você tem um núcleo na sua casa, meu irmão, glória a Deus pela sua vida que se dispôs a participar desse serviço para o reino. É maravilhoso, e olhar para isso como um privilégio, né? Às vezes, talvez, se você faz parte de um GP e o teu GP não tem um lugar para se reunir, talvez ore ao Senhor e peça para que o Senhor te encoraje a abrir a sua casa e enxergar isso como um privilégio, não como um fardo. É um privilégio ser hospitaleiro, receber pessoas. Às vezes, que a gente vê também dentro da Ondadura Online com quem é anfitrião e recebe, às vezes, desconhecidos espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Mas aqui sobre Ninfa também, algo que eu acho interessante dessa questão de se reunir nas casas, é que o fato de ali até o 3º século nós não termos ainda templos e coisas do tipo, não é um atestado para irmos contra nos reunirmos a templos, né? E só nos reunirmos em casas. Mas aqui, na verdade, é porque não podia se reunir em templo, né? Você não podia construir um prédio para falar que aquilo era uma igreja, porque ainda havia a perseguição, havia todo esse contexto. Então, inclusive, abrir a sua casa para sediar uma igreja era uma atitude de muita coragem também, era uma atitude de, inclusive, assumir um risco de ir contra algo que, assim, você poderia estar incitando um movimento que ia contra, às vezes, o imperador, ia contra a idolatria ao Estado ou algo do tipo, e que, por vezes, então, também sofria por perseguição. Então, inclusive, é um ato de muita coragem você ser aqui um anfitrião e se dispor a receber uma igreja na sua casa, né? É isso aí. E olha só, gente, vamos lá, versículo 16. Depois de que tiverem lido essa carta, enviem-na à igreja em Laodiceia, a fim de que eles também possam lê-la. E vocês leiam a carta que eu escrevi para eles. Isso deixa claro que nessa época o apóstolo Paulo, ele se relacionava com os irmãos através das cartas. Ele conversava, enfim, ele ministrava, dialogava, estava próximo da igreja através de cartas. Versículo 17, e digam a Arquipo, cuidem realizar o ministério que o Senhor lhe deu. E aqui entra então outro personagem. Arquipo ou Arquipos? E aí? É o Arquipo ou Arquipo? Enfim, né? Vamos colocar Arquipo, não tem acento, né? Quem que é esse cara, né? Quem é esse Arquipo? Lá em Filemão, Paulo cita ele, diz que Arquipo era um companheiro de lutas. Mas aqui em Colossenses, Paulo já está dizendo o seguinte: cuide em realizar o ministério que o Senhor lhe entregou. Ei, rapaz, toma cuidado, hein? Ou seja, esse cuide preste atenção, trabalhe em realizar o ministério que o Senhor lhe deu. Execute o ministério, seja fiel. Se antes Paulo citou e honrou quem era fiel, por exemplo, Onésimo, reconhecendo que Onésimo era fiel, aqui Paulo está dizendo: ei, está precisando de fidelidade aí, meu amigo. Quem entregou o ministério a você? O Senhor. Logo, você tem que ser fiel àquilo que o Senhor lhe entregou. Você precisa cumprir esse ministério que Deus lhe deu. Você não pode ser infiel, porque foi o Senhor que te chamou para realizar esta obra. Paulo puxa a orelha de Arquipo na frente de toda a igreja. E aqui você percebe que pessoas que são chamadas para servir, para liderar, ao mesmo tempo que recebem essa honra de ser citados, né? Luca, Demas, Ninfa, Arquipo, Joilson. Joilson acabou de passar aqui, viu, pessoal? Por isso que eu estou falando dele. São outros irmãos que são honrados e reconhecidos, mas ao mesmo tempo Paulo também cobra esses irmãos, dizendo: ei, irmãos, vocês precisam ser fiéis, porque esse ministério vocês não receberam de homens, vocês receberam do Senhor.
Deus chamou vocês para fazer isso. Sejam fiéis ao propósito que Deus estabeleceu na vida de vocês. É uma honra ser chamado pelo Senhor, mas é uma necessidade também responder a esse chamado com fidelidade. E aí Paulo arremata, só para a gente dar a oportunidade para o Paulo aqui do meu lado, para o Gustavo aqui do meu lado falar, versículo 18 ele diz: essa é a minha saudação de próprio punho. Paulo, lembrem-se de que estou na prisão, que a graça de Deus esteja com vocês. Olha só, Paulo diz assim: ei, Arquipo, cuide em realizar o ministério que o Senhor lhe deu. Ou seja, essa mensagem era para ser transmitida para ele, porque possivelmente ele nem estaria no culto na hora que essa carta fosse lida. Mas Paulo está dizendo: só lembre, gente, onde que eu estou? Eu estou na prisão, ou seja, eu estou sendo fiel e estou cumprindo esse ministério até o fim. E mais, não estou cumprindo esse ministério 100%, tá, gente? Eu estou escrevendo aqui o meu nome. Possivelmente essa letra estava sendo já uma letra diferente, a mesma coisa que Paulo já havia comentado ou citado na carta de Gálatas, se não me falha a memória, onde ele diz que escreve de próprio punho, e esse escrever de próprio punho é uma marca do Paulo dizendo o seguinte: gente, eu estou aqui presente. Mesmo que tenha um amanuense escrevendo o restante da carta, mas tem uma parte que eu vou colocar o meu nome com a minha letra, com a minha grafia, para que vocês entendam, eu estou aqui. Lembre-se que eu estou na prisão, que a graça de Deus esteja com você. Irmãos, isso aqui é uma chave de ouro para fechar. Ele elogiou, honrou, reconheceu, no final ele chamou a atenção de Arquipo, chamando a fidelidade, dizendo: gente, eu estou aqui sendo fiel ao Senhor até o fim. Bom demais. Não, eu creio que só, não mais para nenhum personagem, mas ainda só uma curiosidade do texto ali, dessa parte final, dessa questão da carta à Laodiceia, né? É maravilhoso também de perceber um princípio aqui de que nós aprendemos uns com os outros. Aí, no caso, nós da Onda Dura, nós somos uma igreja que vive essa unidade em muitas cidades, né? E como é maravilhoso aqui, sei lá, o pessoal de Floripa aprender com a gente que é de Joinville, a gente que é de Joinville aprender com quem está em São Paulo, quem está em São Paulo. Nós aprendemos uns com os outros e nutrimos essa rede de igrejas, esse grupo de igrejas, essa unidade de igrejas que caminham rumo ao mesmo propósito, né? Encorajando umas às outras, porque às vezes, como aqui é o caso, as dificuldades que Colossenses estavam enfrentando, Laodiceia, Hierápolis e outras igrejas da região também estavam enfrentando e poderiam então também ser instruídas e encorajadas por essa mesma carta. Infelizmente, em termos talvez de curiosidade ou de pesquisa histórica, nós não temos acesso, né, à carta de Laodiceia. Mas coube também a soberania de Deus saber que isso não seria algo necessário para nós, porque nós cremos também de que a Bíblia é a suficiente revelação do Senhor. Então, em termos assim de revelação de Deus ou de acréscimo para a nossa fé, não traria nenhuma diferença ter ela ou não. Mas agora, em termos de curiosidade histórica, óbvio que a gente queria ter acesso para saber o que estava escrito ali nessa carta também à igreja de Laodiceia, né? Mas enfim, só aqui uma curiosidade desse assunto também. Maravilha. Gente, antes de nós encerrarmos o estudo bíblico, eu vou pedir um favorzaço para você. Comenta aqui embaixo o que foi estudar Colossenses para você. Por favor, traga aqui um comentário, uma palavra de encorajamento para o Gustavo, para o Robson, para a nossa equipe técnica também que está servindo aqui. Enfim, traga uma palavra de encorajamento. Como foi assistir essas lives, essas aulas de estudo relacionado ao livro de Colossenses. E eu encerro, então, esse momento com a pergunta, né? Em qual área posso cooperar? É algo que você precisa pensar diante de tudo que nós falamos, da quantidade de pessoas que serviram ao Senhor. Em qual área você pode cooperar, servir? Em qual área você pode estar disponível, se colocando como instrumento de Deus para realizar sua obra? Pense sobre isso, analise melhor esse texto e certamente entenda, Deus chamou para realizar alguma obra em determinado momento, que você seja um instrumento disponível nas mãos de Deus. Amém. Amém? Bom demais, bom demais. Isso aí, Gustavo. Encerramos o nosso estudo, né? Valeu, pessoal. Um abraço para vocês. Deus abençoe. Até mais. Valeu.